Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, fico feliz nesse engajamento de todos os amados e queridos do Senhor aqui neste canal, para que a gente possa desenvolver, crescer e propagar o Evangelho de Deus através da Palavra de Deus. Só que antes precisamos ser transformados por Ele, precisamos mudar a maneira de pensar e pensar como Deus pensa. E só vamos conseguir isso através da leitura da Palavra de Deus. E estamos aqui, caminhando para o nosso finalzinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Onde que tá? Onde que tá? Nesse, vai. É nesse cantinho aqui, ó. Nesse daqui, ó. Falta só mais isso daqui para que a gente finalize. Hoje estamos aí em 349. Então, sem mais delongas, bora para a nossa leitura da Palavra de hoje. Muito bem, 349, lembrando, Biblinha, 365 dias, faz um esforço, compra uma Bíblia dessa, muito bom você ter mais uma Bíblia para você ler todos os dias. Essa é a Bíblia de leitura todos os dias, para que você possa inundar a sua mente, o seu coração da Palavra do Senhor na sua vida, como eu faço na minha todos os anos, e poder dizer todo ano, falar assim, li a Bíblia de novo, li a Bíblia de novo, li a Bíblia de novo, li a Bíblia, porque eu quero conhecer o Senhor cada vez mais. Beleza? Então, pega lá a sua Bíblia, descrição aqui, toda a referência está aqui, você pode usar a tua Bíblia normal também, não tem problema. Miqueias 13. Estamos aí no Profetas Menores. Temos alguns profetas menores ainda para serem lidos. Beleza? Então vamos lá. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, ó, você lembra aquela tabela? Aquela tabela que eu sempre coloco um vídeo aqui do lado e tal. Essa tabela ajuda muito a você se localizar e ver aquilo que Deus está falando através dos profetas para determinados tempos, tá bom? Escutem todos os povos, prestem atenção à terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês do seu santo templo. O Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com um pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações com os chacais e pranteio com os avestruzes. Porque as feridas da Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isto em Gate, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Sefir sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Betel e Zel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os ginetes aos carros. Com vocês teve início
o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete e Gate. As casas de Axibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça. Por causa de seus filhos queridos, alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam assim. Fazem violência a um homem a sua casa e a uma pessoa a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quanto a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que andam retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo, além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Vocês exultam do seu lar querido, as mulheres do meu povo, dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo, eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte. Esse tal será o profeta deste povo. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel, e eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho, eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o rei irá diante deles, sim, o Senhor irá à frente deles. Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo, eles arrancam a pele, quebram seus ossos e os repartem em pedaços, que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel.
Vocês que detestam a justiça, pervertem tudo que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distintas. Essas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo de sua videira e debaixo de uma figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam, farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião desde agora e para sempre. A você, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que você está gritando tão alto? Será porque você não tem rei? Morreram seus conselheiros? Apoderou-se de você a dor como a mulher que está dando à luz? Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês irão para a Babilônia, ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor os remirá das mãos dos inimigos. Agora muitas nações se reunirão contra você, dizendo: que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não reconhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. E ele as ajuntou como feixes a serem abatidos na eira. Ou abatidos não, batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram, serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. E aí, o que você acha? Ó, foi bastante. Miqueias metendo o verbo. Todos os profetas, né? Apocalipse 6, 1, 17. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como que fosse som de trovão: venha! Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha! E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, venha! Então olhei e eis que um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão.
E eu ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo para 1 denário, 3 medidas de cevada para 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente dizendo: venha! Vi então, eis que um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. Ele foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram em voz forte dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aqui falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e alguns 7 selos, 4 cavaleiros e os outros, um é dos santos, um é do terremoto, né? E o 7º selo aqui ainda não foi. O 7º selo ainda não foi quebrado aqui. Então vai ser quebrado quando? Eu acho que vai ser ainda, porque pelo menos aqui não está escrito, né? 6º selo, houve terremoto, recolheu, então os montes, Então vai ser mais para frente. Salmo 134, 1, 3. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe vocês. Provérbios 31. Palavra de Agur, filho de Jaque e de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que você o sabe? E assim terminamos a nossa leitura de 349, 350 amanhã. Então faltam 15 dias. 15 dias. Que maravilha chegarmos ao fim de uma leitura. É maravilhoso dizer assim: concluí. Isso é muito bom. Para você que está nos seguindo, parabéns. Para você que está seguindo essa leitura, parabéns. Deus abençoe você e que possa derramar cada vez mais da sua capacitação, orientação na sua vida em todos os instantes. Beleza? Dito isso, eu sou o Pastor Christian. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente. E assim o YouTube vai entender. Top entregar isso para a galera e o pessoal precisa ler mais a Bíblia. Basicamente é isso. Ok? Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.